E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, para a gente dar continuidade à nossa discussão aí sobre a conquista e a colonização da América Espanhola, né? A gente já veio falando até aqui, né, sobre a conquista dos diversos povos que existiam na América, né? É, Maias, Incas, astecas, né? A conquista da América Andina de maneira geral. Então, deu para entender, né, como esse processo foi um processo violento, foi um processo que dizimou, né, e basicamente exterminou povos e culturas praticamente inteiros. E como esse contato, né, ele foi se dando ao longo aí dos primeiras décadas do século XVI, né, como dois mundos, né, como esses dois mundos, o mundo nativo aqui e o mundo europeu se encontrarem e quais são os problemas resultantes desse choque. Então, hoje a gente vai começar a entender, né, como é que a Espanha, né, passa então a organizar a administração dessa colônia, né, visando, claro, né, extrair a maior quantidade de riquezas possíveis, ou seja, toda essa guerra, né, esse extermínio implementado pelos europeus, né, visava o domínio dessas regiões para a extração de suas riquezas. Né? Então, quando a gente fala de conquista de astecas, de indígena, de incas, de maias e tantos outros grupos indígenas que se submeteram, né, que foram submetidos, na verdade, ao poderio espanhol, tudo isso se deu principalmente em busca de riquezas, né? Principalmente as reservas de ouro, reservas de prata que existiam na América. Tá? Então, pessoal, indico a vocês, façam a leitura, né, do capítulo, anotem aquilo que não ficou claro, tá? E enviem para mim lá no Google Class, que com certeza eu vou responder, tá? O mais rápido possível, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente poder seguir, né? Então, olha só, pessoal. Então, a gente viu, né, as formas como se deu essa conquista. Para garantir essa conquista, para efetivar, vamos dizer assim, né, efetivar a sua colonização, a Espanha, então, ela vai passar a, a dar origem a uma série de instituições, né, administrativas que visavam basicamente garantir a exploração das riquezas locais. Que riquezas locais, professor? Ouro e prata, principalmente. Outras pedras vão ser extraídas? Sim, né? Outras pedras preciosas. É importante também destacar que a gente vai ter produção agrícola, produção pecuária. Então, muitas riquezas eram possíveis de serem exploradas nesse território, né, que foi conquistado pelos espanhóis. Tá? Para isso, era preciso, como eu falei, né, dar origem a essas instituições que vão, na medida do possível, tentar controlar, vamos dizer assim, a exploração e circulação dessas riquezas. Né? Extrair, controlar a cobrança de impostos, né? Controlar a circulação dessas riquezas, no caso, tanto na América como da América para a Europa. Então, a Espanha, para poder enriquecer, né, e lucrar com tudo isso, precisava controlar essa circulação. Né? Isso, né, é o que vai possibilitar, né, o estabelecimento do chamado monopólio comercial. Ora, para explorar essa riqueza e para retirar dela o seu mais alto potencial de enriquecimento, de lucro, vamos dizer assim, a Espanha ela vai estabelecer o chamado monopólio comercial ou também comércio exclusivo metropolitano. Né? Então, quer dizer, o que é isso? A relação comercial entre a colônia e a Europa, ela era estritamente pertencente à Espanha. Então, aquilo que era produzido na América, no caso na América Espanhola, a América é conquistada pela Espanha, aquilo que era produzido na América só poderia ser comercializado, transportado, enfim, explorado pela Espanha. Então, o ouro, as mercadorias, elas eram enviadas única e exclusivamente para a Espanha ou para os navios espanhóis ou para os navios com autorização da Espanha. Então, ou seja, a Espanha detinha, né, todo o controle desse comércio, né, das mercadorias que saíam do chamado Novo Mundo, no caso da América, certo?
ao longo, né, na verdade, ao longo dessa exploração toda, né, essa administração ela também foi necessária, vamos dizer assim, né, foi imposta justamente para conter as diversas revoltas indígenas. Só, quando a gente fala assim, os incas foram conquistados, significa dizer que a resistência indígena ela acabou? Não, né? A gente já falou sobre isso anteriormente também. A resistência indígena ela vai permanecer, pessoal, ao longo dos séculos XVI, do século XVII, do século XVIII. E, na verdade, se a gente vocês forem pesquisar, vocês vão ver que a resistência indígena existiu até o final do século XIX. E, na verdade, se for possível estender ainda isso, essa resistência indígena ainda existe hoje, né, que tenta manter suas terras, tenta manter suas tradições e tal. Então, quer dizer, mesmo que os espanhóis tenham conquistado os grandes impérios, né, os grandes impérios assim, nativos, outros povos se mantiveram resistindo. Então, para poder reprimir essa resistência, para reprimir essas ofensivas indígenas, vamos dizer assim, esses órgãos vão sendo construídos, vão sendo estabelecidos para manter essas regiões sob o controle da Espanha, né? Aqui na América, né, a gente vai ver que o que nós vamos ter é uma série de povos diferentes, e aí a gente pode colocar europeus nativos, e aí quando a gente fala de nativo tem um monte de etnia diferente, que vão vamos dizer assim, vão dialogar aqui, né? Vão entrar em contato. A gente vai ter, pelo menos assim, de forma bem general, mesmo assim, bem generalista, a gente vai ter nativos em uma grande proporção, espanhóis, né, numa proporção menor, e africanos, né, que vão ser escravizados. Então a gente vai ter, pelo menos aqui, né, 3 etnias diferentes, né, mas é importante entender que, na verdade, cada um desses segmentos nativos europeus e africanos, na verdade, eram compostos por várias etnias diferentes. Então, quer dizer, você tem uma colonização bastante diversa, né, etnicamente falando. Tá? E essa relação entre essas etnias nem sempre ela foi amistosa. Na verdade, quase nunca ela foi amistosa, né? Principalmente quando os europeus vão tentar impor o seu modo de vida aos indígenas, vão usar o trabalho compulsório, trabalho forçado, os indígenas vão escravizar os africanos. Então, quer dizer, essas relações elas não são muito amigáveis, tá? E claro também, né, essas instituições elas vão ser fundamentais para a imposição do cristianismo, né? Volta agora lá quando a gente estava falando de reforma protestante e contra-reforma. Uma das medidas do Concílio de Trento, lá no século XVI, foi a criação lá também da Companhia de Jesus, né, e a expansão do cristianismo. Então, essas coroas, né, a Espanha e Portugal também, vão estar dentro desse contexto, né, explorando essas colônias. E aí vão atrelar uma coisa à outra. Né? Então, tanto a Espanha como Portugal tentaram impor, né, impuseram o cristianismo aos povos nativos. Então, jesuítas e padres, né, vão vir da Europa para cá para catequizar esses nativos, né? Seja, vamos dizer assim, né, de forma mais sutil, ou seja, de forma violenta, né? Seja, a força não tem alternativa, né? É imposto. Então, quer dizer, a administração colonial espanhola, ela visava atender esses pré-requisitos, essas questões, né? Então, quando a gente vai ver que como a organização... E aí você tem que pensar uma coisa interessante, né? A Espanha possui um território realmente bem grande na América, né? Por isso que a administração colonial espanhola ela é bem diferente da portuguesa, né? A gente vai ver isso quando a gente estiver falando sobre os portugueses. Vocês vão ver que a forma como os portugueses vão administrar a colônia, no caso no Brasil, vai ser diferente da forma como os espanhóis precisaram se adequar à extensão do seu território, né? Então vamos lá. Então olha só, a estrutura administrativa é a seguinte, né? O primeiro modelo, vamos dizer assim, né, adotado pela coroa espanhola, isso lá no começo, né? Colombo, Pizarro e tal, é o chamado adelantado, né?
que é uma tradução bem livre, é adiantado, né? Que é basicamente o quê? Aqueles colonizadores, né, que conquistavam as terras, os territórios, eles ganhavam direito sobre aquelas terras, contanto que se submetessem ao pagamento dos impostos à coroa. Então, basicamente, os custos da empreitada ficavam sobre esses colonizadores, mas caso eles conseguissem conquistar aquela terra, aquele território, eram entregues a ele, né, para sua administração, contanto com o devido pagamento dos impostos da coroa. Então, esse é o primeiro modelo, mas esse modelo ele não vai ser muito amplo, não, tá? De acordo com o que vai se conquistando a América, né, ao longo aí do século XVI, isso não vai ser suficiente para estabelecer de fato a colonização espanhola. Então você vai ter em 1513 vai ter a criação da chamada Casa de Contratação, que basicamente era um órgão responsável por regulamentar, né, essa administração da colônia, para nomear os funcionários que fariam parte, né, dessas instituições coloniais, e também fiscalizava a cobrança de impostos, em específico o chamado quinto. O que é o quinto? O quinto ele é um imposto que vai se incidir principalmente sobre o ouro e a prata, sobre os metais preciosos que eram extraídos da colônia, né? Ou seja, 20% daquilo que fosse produzido, né, daquilo que fosse extraído, era pago como imposto ao rei. Ou seja, se você produziu 100 quilos, sei lá, de prata, 20 quilos eram entregues à coroa, ou seja, um quinto, daí o nome quinto, né? Então é um quinto daquilo que for produzido, tá? A casa de contratação também, né, visando esse controle, né, esse controle da administração colonial, também a extração desses impostos, implantou o chamado regime de porto único. O que é isso? É porto único, mas vejam só, não era só um porto não, tá? É que o regime de porto único ele estabelecia qual porto transportaria, né, determinada mercadoria. Então, por exemplo, no caso dos metais preciosos, ouro e prata e tal, eles eram só poderiam ser enviados, né, especificamente por dois portos, né? Porto Belo, ficou errado aí, mas é Porto Belo, e Vera Cruz. Basicamente esses dois portos aí, né, que enviavam os metais preciosos, né, o ouro e a prata, para a Europa, no caso para a Espanha, iam para Servilha e lá eles eram, novamente, extraído o quinto e aquela coisa toda. Importante. Então, quer dizer, aqui, né, a coroa já começava a avisar e o controle, né, o domínio mesmo sobre esse início da extração colonial. Em 1524, você vai ter a criação do Conselho das Índias, que é um outro órgão, né, aí vamos dizer assim, de certa forma até parecido com a Casa de Contratação, que basicamente vai regulamentar as atividades na colônia, né, principalmente na colônia, inclusive poderia ocorrer com a participação do próprio rei, né? O rei ele indicava pessoas para fazer parte desse Conselho das Índias, então era um conselho que basicamente visava atender aos interesses da coroa espanhola, né? Controlar a atividade colonial de forma que atendesse aos interesses da coroa. Além disso, né, então são criados, na verdade, os vice-reinos. Os vice-reinos, você vai ter a criação de dois, né, ainda no século XVI, e dois ao longo do século XVIII. Né? Então, quer dizer, quando a priori esses vice-reinos buscavam, né, justamente centralizar essa administração, né, e impor uma administração mais rígida, mais próxima, né, mais ágil em relação a essa colonização. Então, a colônia espanhola como um todo, ao longo da sua história, ela foi dividida em 4 vice-reinos, né? Mas no século XVI vão ser 2. Então você vai ter o vice-reino da Nova Espanha, que era a região principalmente que compunha o México, né? Um pedaço da América Central, que foi criado em 1535, né? Então os vice-reis, eles eram escolhidos lá na Espanha, né? Eram nobres que eram enviados para cá, sob consentimento do rei, né? E que teoricamente agiriam, né, em nome do rei. Então por isso eram chamados de vice-reis, né? Então eles tinham poder para administrar realmente a colônia da forma que bem quisesse, né, contanto que atendesse aos interesses do rei, né? Ou seja, não conflitasse com os interesses do rei,
Então eles eram quase que um segundo rei, só que na América. O vice-reino do Peru, criado em 1543, e aí aqui, ó, século XVIII. Você vai ter vice-reino da Nova Granada, lá em 1717, e o vice-reino do Rio da Prata, lá em 1776. Então, isso demonstra o quê? Demonstra que, de acordo com que essa colonização ela vai se efetivando, ela vai se complexificando, vai sendo necessária a criação de novos vice-reinos, também para reduzir a área, né, de atuação, para que esse controle ele se desse de forma cada vez mais efetiva, né? Então, quanto maior o território, mais difícil é de administrá-lo. Então, foram se criando outros vice-reinos para reduzir esses territórios e, vamos dizer assim, fortificar essa administração nessas pequenas regiões. Além dos vice-reinos, foram criados os cabildos. Os cabildos, basicamente, é uma espécie de câmara municipal, né? Uma espécie de câmara municipal, que é o que vai existir, por exemplo, aqui na colonização portuguesa. Basicamente, é um conselho que tratava assim, de vários assuntos: segurança, abastecimento, uso dos espaços públicos, poderia resolver querelas locais, né? Coisas mais simples, justiça e tal. Então, quer dizer, é uma administração bastante complexa, né? Por que isso? De novo, justamente para extrair, né, a riqueza da melhor forma possível, né? Essa era a intenção da Espanha ao estabelecer uma administração complexa e que se dava, né, de uma forma bastante efetiva, né? Aqui, ó, eu trouxe um mapa para a gente poder conhecer, os territórios, né? Então, olha aqui, ó, você tem o vice-reino da Nova Espanha, essa região rosa aqui, ó, que hoje compreenderia ali mais ou menos o México, né? Região da Flórida, ó, que tudo aqui pertencia à Espanha, né? Então, tudo aqui. E aí tinha as capitanias. As capitanias elas tinham uma função mais mesmo defensiva, né? De proteger mesmo, para garantir a dominação espanhola, né? E reprimir ataques de outros povos, essas coisas. Então, olha só. Você tem aqui o vice-reino da Nova Espanha, essa parte rosa aqui, ó, que hoje é o México, né? Região do México e tal. Aqui, ó, cadê o vice-reino do Peru, né? Que foi criado em 1543. Aqui, ó, vice-reino de Nova Granada, né, que é de 1717, e aqui o vice-reino do Rio da Prata, né? Essa região aqui, ó, posteriormente, essa região aqui, por muito tempo, pelo menos até o final do século XIX, praticamente não vai ter ocupação, né? Chamar aqui a Patagônia, né? A região da Patagônia, que era habitado por uma série de indígenas que não se submeteram ao domínio espanhol até o final do século XIX. Né? Quando você vai ter com o movimento de independência, aquela coisa toda, você vai ter o avanço aqui contra os indígenas, os mapuches araucanos, que vão enfrentar esses espanhóis aí do século XVI até quando puderam, né? Até serem praticamente exterminados. Então, quer dizer, essa administração aqui, quando você faz isso aqui, você garante, por exemplo, né, o controle de forma mais efetiva dessa região, porque quando você tinha um controle, um território mais longo, era mais difícil de estabelecer esse domínio, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Mas para a gente ter uma ideia de como é que se dá essa administração colonial, né? É importante destacar que essa produção, né? Esse domínio colonial, ele vai se voltar para diversas atividades econômicas, e a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. E tanto dessa administração colonial como dessa exploração econômica vai surgir uma sociedade muito própria, que é a sociedade colonial espanhola. E aí também a gente vai falar disso mais à frente, tá bom? Então, faça uma leitura novamente, né, do capítulo, vão lá grifando as partes mais importantes, anotem, né, se possível, aquilo que chama mais a atenção de vocês. E, claro, não deixem de enviar as dúvidas, porque as dúvidas é justamente aquilo que faz a gente aprender, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.